revolução em nossa vida e em nosso coração. Portanto, nos abençoe neste momento, iluminando-nos na compreensão da tua palavra. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O texto de João 16, né? Verso 13, que é bem conhecido, o texto diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está falando aqui de uma dotação especial do Espírito Santo, porque nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, que desde o princípio o Espírito Santo atua, né? Desde a criação o Espírito Santo atua. Entretanto, Jesus está falando de um momento especial, de uma dotação especial do Espírito Santo. O livro começa, o capítulo começa, contando a história do irmão Gao Hun Tse. Né? Aqueles que já leram o primeiro capítulo aí, né? Gao Hun Tse. Ele foi batizado na igreja adventista, mas não tinha instrução, não tinha família e era analfabeto, né? E a memória era fraca, que ele não lembrava nem das pessoas que liam para ele. Aqui a história do irmão Gal. E ele tinha vontade, porque, embora tivesse pouco conhecimento, fosse uma pessoa iletrada, mas o irmão Gal tinha muito desejo, ele amava Jesus e tinha muito desejo de compartilhar Jesus com as pessoas, de falar da palavra de Deus, de falar de Jesus para as pessoas, mas ele tinha essa limitação. Ele não lembrava das coisas e não conseguia ler, era analfabeto. Então, num sábado, ele resolveu suplicar a Deus para que Deus fizesse alguma coisa, né? E a história diz que ele, naquele sábado, passou a orar. E ele passou horas em oração, clamando ao Espírito Santo que o capacitasse. De repente, ele ouviu uma voz dizendo assim: olha, leia o Salmo 62. Aí ele disse: como? Ler o Salmo 62? Mas eu não sei ler. Como é que eu vou ler se eu não sei ler? Aí ele ouviu novamente a voz dizendo: leia o Salmo 62. Né? E então, ele aí tomou a Bíblia, abriu a Bíblia, e para sua surpresa, ele conseguia ler. E ele leu o Salmo 62, e leu várias vezes o Salmo inteiro. Leu e decorou o Salmo. Ele não só leu, mas leu e decorou o Salmo. E depois que ele conseguiu essa façanha, né, dessa bênção na vida dele, ele ficou tão maravilhado, ele ficou tão entusiasmado que ele saiu correndo, atravessou a vila que ele morava e foi bater na casa do ancião para dizer ao ancião que ele conseguia ler, que ele estava lendo. E ele chegou ali, não só ele conseguia ler, mas ele conseguia memorizar. E ele recitou para o ancião o Salmo 62, de memória. Né? Então, a partir daí, Gal começou a fazer um trabalho extraordinário. E interessante, queridos, no primeiro ano dele, depois de batizado, no primeiro ano, em um ano, ele levou 180 pessoas ao batismo. Isso é a ação do Espírito Santo. Essa é a revolução do Espírito. Ok? Aqui tem um texto da irmã White, no livro Testemunhos para obreiro evangélico, que diz assim: a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito. Então, nós estamos no caminho, né? Nós estamos aqui a cada manhã pedindo, orando a Deus pelo poder do Espírito Santo. Nós temos uma promessa maravilhosa. Jesus prometeu que nos daria o Espírito Santo. Mas é interessante porque você sabe que Jesus fala do Consolador. Não é? Ele diz assim: eu vou ao Pai e enviarei outro Consolador. Nós não vamos entrar nessa questão aqui da discussão da pessoa do Espírito Santo, por enquanto, mas quando Jesus fala de outro, ele fala de outro semelhante a ele, não é? Outro semelhante a ele. O Consolador. O outro Consolador seria o Espírito Santo. A palavra Consolador, no termo grego lá, é Paracletos, que também é usado para advogado. Paracletos é aquele que é chamado para estar junto de alguém, ao lado de alguém, que está assessorando alguém. Esse é o Paracletos. Assim como você tem o paramédico, né? Alguém que faz as mesmas funções que um médico faz. Paralelo, aquele que está junto, anda ao lado. Então, o Paracletos é aquele que vem para ajudar, aquele que está ao lado para
ajudar. Mas é interessante que na promessa de Jesus, ele prometeu alguém como ele, não é? Então, o Espírito Santo é alguém como Jesus, mas é alguém que estará conosco para sempre. A promessa, porque Jesus voltou para o céu, não é? E através do Espírito Santo ele permanece conosco. Ele disse: eu vou, mas eu volto para estar convosco. E essa volta de Jesus para estar conosco é exatamente através do Espírito Santo, não é? E é interessante que o autor diz aqui que enquanto Jesus atua no céu como segundo Adão, representando a humanidade ali, o Espírito Santo, o Paracletos, atua na terra como Deus conosco. É Deus conosco. Mas é interessante porque aqui a ideia não é que o Espírito Santo esteja apenas ao nosso lado, não é? Ele diz aqui, Jesus pretende que nosso recebimento do Espírito seja tão poderoso, concreto e transformador, que signifique passar da fase de ter vida conosco para ter vida em nós, né? Então, não é só estar conosco, mas é estar em nós, dentro de nós, né? Lembra que Jesus disse: viremos a Ele, faremos nele morada, né? Faremos nele morada. Então, Jesus não quer apenas estar conosco, ele quer estar em nós, né? Então, naquela noite, que era a noite de Páscoa, essa foi a conversa de Jesus com os discípulos, falando-lhes da promessa do Pai, a promessa de conceder o Espírito Santo. Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 18 e 20. Então, Jesus esperava estar mais perto dos discípulos após a sua partida do que estiveram enquanto andava diariamente com eles, porque ele estaria agora nos discípulos, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, né? O livro também fala uma outra parte sobre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, você tem o Espírito Santo pairando sobre as águas, né? Ele até menciona aqui o livro que nós até comentamos, que poderíamos também estudar aqui na jornada, que é A Vinda do Consolador. É um dos melhores livros que eu já li também sobre o Espírito Santo. Muito bom, do pastor Erwin Fromm. Então, é muito bom esse livro. E nesse livro, o pastor Frum, ele diz o seguinte: olha, no Velho Testamento, que são 39 livros, é a maior porção das Escrituras, o Espírito Santo é mencionado 88 vezes no Velho Testamento. No Novo Testamento, que são 27 livros e são bem menores, né, uma porção menor das Escrituras, ele é mencionado 262 vezes. Então você vê a importância, não é? 4 vezes mais se menciona o Espírito Santo no Novo Testamento do que no Velho Testamento, e devemos considerar que o Novo Testamento é bem menor do que o Velho Testamento, não é? Isso se dá porque a ênfase maior no Novo Testamento é exatamente o Espírito Santo. Alguns estudiosos costumam dizer que o livro de Atos dos Apóstolos poderia muito bem ser Atos do Espírito Santo, porque o que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos não é a ação dos apóstolos apenas, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E é o que nós queremos ver. Por quê? Porque quando é que começa essa ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos? No Pentecostes. Ela começa ali, no momento em que eles se entregam completamente a Deus e eles recebem o poder do Espírito Santo na chuva temporã. E nós estamos buscando o Espírito Santo aqui, porque nós queremos receber a chuva serôdia, como orou a irmã logo no início aqui. Nós oramos toda madrugada pela chuva serôdia, pela capacitação do Espírito Santo. E é interessante porque ele analisa aqui a época da caminhada, da jornada do povo de Israel, e o povo de Israel, que deveria, cheio do Espírito, testemunhar de Deus, ele começa a se afastar, ele se afasta do Senhor, né? Havia essa promessa, mas ele vai se afastando do Senhor. E nesse afastamento de Deus, eles perdem essa atribuição de ser testemunha do Senhor. E eles chegam a época terrível de escassez. Nós estamos estudando no Reavivados pela Palavra o profeta Jeremias, que vive exatamente nesse período terrível, não é? Já nos últimos momentos antes do cativeiro babilônico do povo de Israel.
E, de maneira especial, o livro de Ezequiel fala sobre o Espírito Santo e o livro de Joel, de maneira especial, né? Ezequiel viveu nesse mesmo período. Ezequiel é contemporâneo ali de Jeremias e de Daniel. Jeremias ficou com o povo lá em Judá, né? Os mais pobres que ficaram em Jerusalém. Daniel estava na corte babilônica e Ezequiel estava junto ao povo fora da cidade ali, né, em Babilônia. E Ezequiel fala a respeito da morte espiritual do povo. Vocês conhecem, eu creio que todos aqui conhecemos aquela história, né, dos ossos secos, do vale dos ossos secos. Ali a promessa de Deus, né, de restaurar o povo. E qual é a última fase dessa restauração? É exatamente a concessão do Espírito Santo. Né? O Senhor vai restaurando, vocês conhecem a história ali, vai restaurando aqueles ossos secos, carnes, nervos e tal, tal, tal. E depois, finalmente, estão lá todos em pé, aquele grande exército, só que sem vida. O que faltava para eles? O Espírito Santo. Então, nós podemos até ter, não é? A igreja, a instituição existir, ela está aí, mas se não tivermos o poder do Espírito Santo, se não tivermos o Espírito Santo, é como aquele exército enorme da visão de Ezequiel, não é? Que estava lá, mas sem vida. Nós precisamos do Espírito, porque a obra que precisa ser feita não somos nós que vamos fazer. É o Espírito Santo em nós e através de nós que vai fazer esta obra. E aí você tem o texto de Joel, capítulo 2, não é? Onde há um chamado. E eu queria ler esse texto aqui porque ele é muito importante. Não é? Essa é a promessa que Pedro faz aplicação para ela lá no Novo Testamento para o Pentecostes, mas ela é também aplicada para os últimos dias. Não é? E aqui há um chamado do profeta. O profeta Joel, esse é um tema que eu gosto de pregar, e preguei inclusive recentemente sobre Joel 2, né? A promessa do Espírito Santo na chuva serôdia. E ele começa dizendo assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo. Então, o recebimento do Espírito Santo, ele precisa que antes haja verdadeira conversão. É necessário que haja uma mudança na nossa vida, não é? É necessário que haja uma volta para Deus, porque converter quer dizer retornar, não é? É retornar para Deus. É você inverter a posição pela qual você estava andando. Então, há necessidade de verdadeira conversão. E para que haja essa conversão, ele diz aqui, olha, com jejum, com choro, com planto, com clamor. E aí a gente lembra das nossas madrugadas, das nossas vigílias, onde estamos aprendendo a clamar a Deus, para que Deus converta o nosso coração, que Deus mude o nosso coração, porque Ele pode fazer isso. O arrependimento é também obra do Espírito Santo em nossa vida. A conversão é obra do Espírito Santo. Às vezes a gente diz assim, eu me converti. Irmãos, a gente não se converte, né? É Deus quem converte a gente. A gente só permite a obra de Deus na vida, mas é Deus quem muda. Não temos força nem poder para mudar a nossa vida, mudar o nosso coração. Trocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, ajuntai os anciãos, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor. Então o Senhor respondendo lhe disse, restituir-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer sobre vós, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. E Deus começa a cumprir a sua promessa no Pentecostes, derramando o Espírito Santo após aquele período em que o povo estava se dedicando em oração. É o desejo de Deus que, por intermédio do seu povo, o poder e a presença do Espírito se manifestem a este mundo, diz o autor. Então,
Nós precisamos entender. E por que é que o Espírito Santo não podia ser concedido antes, não é? No Antigo Testamento? Por quê? Porque ainda não tinha se cumprido uma outra promessa. Que promessa? A promessa do sacrifício de Jesus. Então, o Espírito Santo só poderia ser derramado em sua plenitude sobre o povo após o sacrifício. Então, antes do Pentecostes, era necessário acontecer o Calvário. Por quê? Porque é o sacrifício de Jesus que mexe com o nosso coração, que move o nosso coração. É olhando para a cruz do Calvário que somos convencidos do nosso pecado e somos levados ao arrependimento. Lembra que Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? E onde se manifestou a bondade de Deus de maneira grandiosa, extraordinária? Exatamente na cruz do Calvário. Antes que Cristo fosse glorificado, o Espírito Santo não poderia ser concedido. Então foi necessário Jesus passar pelo sacrifício, morrer por nós, não é? Ele ressuscitar, ser recebido no céu e ser glorificado. E o apóstolo Pedro fala lá em Atos 3,13 que Cristo foi glorificado. Quando ele volta para o céu, ele é glorificado. E é ali onde ele apresenta as primícias da sua obra, da sua ressurreição. Não é? Ele concede, então, o despojo para aqueles que ficam. E o despojo são exatamente os dons do Espírito. Cristo precisava ser glorificado como vencedor sobre o pecado e a morte antes que seu povo recebesse a plenitude do Espírito. Foi necessário o sofrimento do Filho de Deus, a chocante e pródiga demonstração do amor de Deus por nós na cruz, para fazer-nos começar a prestar atenção. Então, e somente então, poderíamos realmente ser convencidos do nosso pecado. Né? Então, queridos, nós precisamos passar por a experiência da conversão, mas nós precisamos compreender o sacrifício que foi feito por nós. E o pastor Ron, ele termina esse capítulo contando a sua experiência pessoal. Ele já era pastor, mas ele disse que um dia entrou na sua sala e ele então começou a estudar exatamente os livros da irmã White e ele leu o texto onde ela diz assim: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti, ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Né? Isso está no livro O Desejador das Nações, na página 755, 756. E ele diz que nesse dia, quando ele começou a meditar nesse texto, nesse capítulo do Desejador das Nações, então ele disse que aí ele teve uma compreensão clara do sacrifício de Jesus. Ele teve uma experiência significativa nesse momento. Ele já tinha lido esse texto várias vezes antes, não é? Já era pastor há um bom tempo, já tinha levado muita gente aos pés de Cristo, mas ele disse que nesse dia, nesse momento de meditação, ele teve uma compreensão mais clara da cruz, do sacrifício de Jesus. E ele disse que ele caiu em lágrimas ali no seu escritório. Ele chorou abundantemente, porque ele disse: como, Senhor? Como o Senhor fez isso por mim? Quem sou eu para o Senhor fazer isso por mim? Eu não mereço isso, eu não sou digno, eu sou um miserável, eu sou um pecador. O Senhor morreu por mim. E ele então começou a ter uma compreensão clara do sacrifício de Jesus, da sua condição de pecado. E ele disse que a sua vida não foi mais a mesma depois daquele dia. Ele teve uma nova experiência com Deus ao contemplar o amor de Deus refletido ali na cruz do Calvário. Não é à toa que a irmã White recomenda no livro Desejado Todas as Nações, que nós passássemos, né, pelo menos uma hora por dia refletindo na história de Jesus, principalmente nos últimos momentos do seu sofrimento, da sua história aqui nesta terra. Queridos, o Espírito Santo está disponível para o povo de Deus. A obra suprema, humilde e generosa do Espírito é nos mostrar Jesus como ele realmente é. Então, o Espírito Santo foi dado para glorificar a Cristo, para revelar Jesus Cristo como ele é a cada um de nós. E mais que isso, é revelar Jesus ao mundo através de nós. Ok? Então, este é o grande anseio de Deus. O grande anseio de Deus é que nós estejamos tão cheios do Espírito Santo que possamos testemunhar de Jesus, que as pessoas possam ver Jesus em nós. Lembram que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Louvado seja Deus, porque estamos aqui buscando o poder do Espírito Santo. Que o grande anseio de Deus se cumpra na nossa vida. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que abramos o nosso coração para que haja verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento, verdadeira busca de todo o nosso coração por esse poder do Espírito Santo, por essa pessoa. A gente às vezes fala do poder, e quando a gente fala do poder, a gente às vezes tira um pouco a personalidade do Espírito. Não, nós não estamos buscando uma força, uma energia apenas, nós estamos buscando uma pessoa. Que pessoa é essa que estamos buscando? A pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Que Deus nos conceda a graça de ser cheios do Espírito Santo, para que possamos testemunhar e ver Jesus voltar muito em breve. É esse o desejo do seu coração? Quantos querem, pela graça de Deus, que o anseio do Senhor se cumpra na vida? Que Deus nos abençoe e que Ele nos encha com o poder do Espírito Santo para a sua suprema glória. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Cadê o amigo Mário? Foi arrebatado? Bom, se Mário não está, Juliano, vamos então para o nosso hino, né? E depois faremos a oração. Cadê Juliano? Foi arrebatado também?
Amém. Amém, pastor Robson. Eu estava aqui aflito, meu microfone estava fechado, não estava conseguindo abrir. Quando eu li esse primeiro capítulo do irmão que não sabia ler, e eu me lembro de um irmão lá em Sergipe, o Valentino, ele era analfabeto, daqueles bem grosseiro mesmo, mas ele lia a Bíblia, pastor, impressionante. Ele lia a Bíblia. Ele tinha na mente, parecia que ele tinha uma enciclopédia na cabeça dele, porque ele lembrava de textos assim. E ele dizia que ele pegava a Bíblia assim, não era conversa fera, ele pegava e lia. Ele lia Salmo, ele lia o Evangelho de João. É um negócio impressionante. Queridos, essa revolução precisa acontecer, pastor. Você já parou para perguntar o que é uma revolução? Hein, pastor? Será que esse povo já parou para perguntar o que é uma revolução? Amigo, lute contra você mesmo. Faça a guerra contra a sua natureza miserável, pecaminosa. Essa é a revolução que o Espírito vai fazer na nossa vida. É Ele que está nos incomodando para lutar contra nós mesmos e Ele nos dará poder, Ele nos capacitará. O Espírito Santo vai capacitar todo aquele que se colocar à disposição do nosso Deus. Queridos, eu tenho aqui nas minhas mãos já a relação dos intercessores dessa manhã, durante o dia de hoje, na verdade. Rapidinho, pastor, das 7 às 21 horas, na sequência, tá bom? Cristiane, Gerlânia, Simone Campos, Selma Carneiro, Paulo Sérgio, NN, Norma, Luciana, Rosilene, Thelma, Selma, é outra Selma com C, Tainara, Marilza, Josué e Miralva. Esses são os intercessores desse dia de hoje. Fique atento para que você não passe a sua vez. Se você não puder orar na sua hora, no seu momento ali, você pode orar em outro momento. Mas lembre-se sempre, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por cada um de nós. Pastorzão, grande abraço. Fica aí a sua consideração e oração final. O pastor Edson colocou que a revolução do Espírito nos conduzirá ao ID. É isso mesmo, levaremos 180 ou mais aos pés do Senhor Jesus Cristo. É assim mesmo, pastor Edson. A revolução do Espírito vai fazer isso, vai nos tornar pessoas mais vibrantes, missionárias, entusiasmadas, e vamos sair que nem desenfreado aí pregando o Evangelho. Amém. Muito bem, queridos. Vamos lá, vamos orar, né? Agradecer a Deus e orar para que o Espírito Santo provoque essa mudança em nossa vida. Amém. Nosso Deus querido, nós louvamos o teu nome, agradecidos por mais esse encontro. Ó Pai, iniciamos uma nova jornada hoje. Queremos que aconteça em nosso coração, em nossa vida, esta revolução. A revolução do bem, a revolução do Espírito Santo. Uma revolução que vai mudar a nossa vida e vai nos capacitar a cumprir o ID do Senhor, para levarmos esta mensagem de salvação a todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. Portanto, Senhor, enche-nos do poder do teu Espírito Santo, transforma a nossa vida, vem realmente habitar em nós, esteja em nós, que as pessoas percebam que o Senhor está em nós, que nós possamos refletir a Cristo para todos aqueles que nos cercam. Nos dá a tua bênção, Senhor, e nos usa neste dia, em todas as nossas atividades, para testemunhar de ti. Toma-nos sob teus cuidados, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pastor Robson, meu querido irmão, muito obrigado. Deus continue